Voltamos para o segundo bloco do TVU Notícias e já está conosco em nosso estúdio o prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo Onê. Bem-vindo mais uma vez à TV União. Obrigado, Gulinho. Obrigado pelo convite e a tua audiência toda. É realmente especial, gente. Vamos bater um papo aqui com o Nê hoje. Bom, Nê, por enquanto só notícias boas, né, nesse final de mandato. Vamos ver se é assim mesmo. Olha aqui, o seu sucessor foi eleito com mais de 50% dos votos. Né, no caso, 54,77%. Isso significa que em cidades que têm segundo turno, o professor Gilberto já estaria eleito no primeiro turno. Isso demonstra uma aprovação do seu mandato? Como você vê esse reconhecimento dos seus 8 anos de governo? Eu acho que demonstra uma aprovação do mandato. É lógico que é uma somatória de variáveis, né? Nós tivemos um bom candidato. O professor Gilberto Selber é um homem experimentado, foi secretário com a gente nesses 8 anos, fez um belíssimo trabalho na educação, no esporte, na cultura. A gente sempre, em Aguaí, fez questão de dizer, olha, não está perfeito, mas está num processo de evolução. E a gente acredita que a cidade entendeu e compreendeu isso. Então, se a gente pegar a somatória do que foi feito, mais a expectativa do que poderá ser feito em razão de quem era o candidato, essa votação se justifica. Vamos lá. E em sua gestão, você recebeu o Prêmio de Cidade Empreendedora do Estado de São Paulo pelo PRONDEC, que é um programa de desenvolvimento econômico. Bom, quais foram as ações implementadas que levaram à conquista desse prêmio? Olha, a gente veio, confesso, perseguindo esse prêmio desde o nosso primeiro mandato. A gente chegou perto no primeiro mandato e a gente foi entendendo que fazer desenvolvimento econômico não é uma ação só. Você tem que buscar uma série de ações articuladas, né? Primeiro, trazer emprego, trazer empresa para gerar emprego, capacitar pessoas, trazer aquele que está à margem para dentro do processo todo de geração de emprego e renda, você estimular também os pequenos negócios. Então, a gente foi buscando uma política pública de desenvolvimento onde a gente pudesse incluir a todos. E a gente conseguiu mostrar isso para o Sebrae, de que o projeto estava bem estruturado e trazendo resultados. Pra você ter uma ideia, a gente fechou com mais de 2.200 empregos diretos neste último mandato agora, que é muita coisa, né? Nos últimos anos, somando o primeiro e segundo mandato, mas para Aguaí é muita coisa. Então mostra também que isso estava no caminho certo. Vocês foram eleitos pelo Estado de São Paulo, é melhor. Mas vocês concorreram também nacionalmente. Vocês ficaram em segundo lugar, foi isso? A gente perdeu para Florianópolis. Poxa vida, né? A gente até aceita, né? A gente aceita. E eu fui ver, Florianópolis tem um trabalho belíssimo que a gente precisa ir aprendendo, né? Disputar esses prêmios ensinam muito a gente. Que todas as cidades fazem algo de bom. E a gente precisa ir lá entender o que elas fazem de bom também. A gente foi entender o projeto de Florianópolis, que é muito interessante também. Eles têm um trabalho muito específico na formação das MEIs, EPPs, de como trazer isso para dentro do sistema econômico. Isso é importante para a gente ir aprendendo também. Bom, vamos lá, olha aqui. Você anunciou recentemente 7 novas indústrias, né, para Aguaí. O professor Gilberto, prefeito eleito, esteve aqui no estúdio e disse que o município precisa urgentemente de um novo distrito industrial. Você já deu início a esse processo para conseguir uma nova área? Já. Inclusive, já levei o Gilberto aos 3, 4 lugares que a gente tem como potenciais para a implantação de um novo distrito industrial, porque as áreas que a gente tinha no Distrito 2, todas já foram exauridas, né, estão destinadas às empresas que, inclusive, já estão construindo as fábricas. No Distrito 1, onde a gente tinha mais um terreno lá disponível, também já foi destinado. Então, agora o novo desafio é buscar novas empresas com a implantação de um novo distrito. Mas a gente já deixou para o Gilberto algumas opções que ele tem lá de tomada de decisão para escolher o local mais adequado para isso. E quantos empregos diretos e indiretos essas novas indústrias trazem agora para Aguaí? Olha, são quase 1.000 empregos diretos e indiretos nessas 7 empresas nos primeiros anos. Quando você pega, por exemplo, o frigorífico de aves que está indo para lá, ele tem um crescimento exponencial ao longo dos anos que cresce vertiginosamente o número de empregos, principalmente para voltar das mulheres. Então, inicialmente a gente calcula entre 1.000 empregos diretos e indiretos. E ao longo dos anos a ideia é que isso cresça muito. Então tem mais de 3.000 empregos todo esse tempo, porque já foi criado 2.200 empregos, com mais esses 1.000 agora e mais alguma coisa, ou seja, esse número vai chegar longe ainda. Aguaí vive um momento econômico muito impressionante.
O que a gente tem dito, principalmente para as pessoas que estão em Aguaí, os trabalhadores, é que a gente precisa também se qualificar para ir buscar esse emprego novo que está chegando lá. E a Prefeitura tem um papel importante. O prêmio da Cidade Empreendedora Sim. também fala sobre isso. O que é que a Prefeitura faz para capacitar pessoas e as pessoas precisam estar dispostas à capacitação para poder buscar esses empregos. Aguaí tem recebido, inclusive, pessoas de outras cidades nas empresas que estão lá instaladas. Isso é um bom sinal. Mas é um sinal de alerta também para que a cidade possa qualificar mais pessoas para que elas possam também buscar essas vagas no local onde vivem. Sempre cada vez mais melhorando, né, essa mão de obra. Vamos lá, você implementou uma nova filosofia para utilizar e a manutenção, né, da água na cidade de Aguaí. Bom, no caso com a vinda da Sabesp, quais foram os benefícios que foram gerados para Aguaí? Lim, primeiro que eu fui muito criticado, né? Eu, os vereadores à época, os vereadores por aprovarem o meu pedido e eu por trazer a Sabesp para Aguaí. Primeiro que Aguaí tinha falta d'água diária, havia bairros em Aguaí que ficavam 2, 3 dias contínuos sem água, porque a gente já não tinha mais capacidade de captação e distribuição de água para a cidade toda, inclusive com um problema de pressão na rede, portanto a água não chegava a mais de 2 graus de elevação, essa água não chegava porque era tudo gravidade. Então a gente só tinha bairro que chegava água na madrugada, e não chegava água durante o dia. Enfim, um problema muito grave. Então, o primeiro benefício é você garantir o abastecimento. O segundo, a qualidade. Aguaí vivia, assim, quando nós chegamos lá, as viroses, era um negócio impressionante. O que tinha de virose prescrevendo nas farmácias lá, remédio para virose. Isso acabou em Aguaí. Isso denota também uma mudança de qualidade da água. Quando a Aguaí passou até a qualidade Sabesp de água, eu recebi uma ligação do gerente e falou, olha, você está hoje, a partir de agora, dentro dos padrões Sabesp de qualidade de água. E eu não tenho dúvidas que isso é verdadeiro, porque mudou também a dinâmica, inclusive na saúde da cidade. Mas claro que você sofre também, porque até então não se pagava água na cidade. E aí, com a implementação da Sabesp, começou a se pagar como diversas cidades da região do Brasil. Essa é a maior crítica. Aguaí era uma das poucas cidades no estado de São Paulo que tinha uma taxa fixa de água. Na verdade, a gente cobrava uma taxa de R$10 por mês no IPTU. E a pessoa consumia quanto ela quisesse. A média de consumir Aguaí à época era de 600 litros dia. A Organização Mundial da Saúde preconiza 150. A nossa média regional aqui é 250. A gente estava em 600 litros. Então, a cultura do consumo da água também teve que ser mudada. Sim. Foi um trabalho muito forte para explicar para as pessoas o seguinte, se você não cuidar, faltará, porque a água é um bem finito. Se a gente não cuidar dela, ela acabará. A gente está vendo falta d'água na Amazônia, coisa que jamais a gente imaginava. Né? Então a gente precisa ir aculturando as pessoas de que o uso tem que ser controlado, paga-se sim um preço por isso, é importante pagar, porque a Prefeitura não tinha condições de investir no sistema de água, hoje a Sabesp tem condições de investir, tem a tarifa social, tem a tarifa vulnerável, as pessoas, não é 100% que paga a tarifa cheia, isso é Aguaí, São João, em todas as cidades atendidas pela Sabesp, enfim. A gente precisa entender, e eu disse sempre em Aguaí ao longo dos 8 anos, que viver em cidade custa. E se todos pagarem, custa menos. E hoje o sistema de água e esgoto, e agora em novembro coloca em funcionamento uma elevatória que vai dar água aí 100% de tratamento de esgoto, coleta e tratamento. Isso é importante. Uma evolução extraordinária. Sem Sabesp, jamais aconteceria. Então são saltos que a cidade vem tendo e que as pessoas vão vir aprendendo que há custos que precisam ser pagos, como através de impostos, tarifas, taxas, e a Sabesp não é diferente. Terceiro bloco do TVO Notícias e o prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo, está conosco para fazer um balanço de sua gestão. Bom, vamos falar sobre as obras relacionadas à saúde, ao lazer e ao esporte, que você fez diversas obras nesses quesitos, né? Praticamente, em que ajudou direta e diretamente o aguaiano nessas obras? Vamos começar falando da saúde. Como o hospital era antes e como o hospital está agora? Olha, foi o maior desafio da minha vida, foi fazer aquele hospital clínico, né? Lembrando que é um hospital clínico, não tem nem centro cirúrgico, é um atendimento geral para internação e estabilização. A gente tem um convênio com a Santa Casa de São João, casos mais graves continuam sendo aqui, a Prefeitura continua pagando o convênio para que esse atendimento seja feito e a gente espera que quando o governo de São Paulo implante lá o centro cirúrgico regional, a gente resolva uma outra parte de boa quantidade de atendimento feito aqui em São João, a gente redistribua para esse hospital cirúrgico regional. Mas, assim, foi um alívio tão grande que não era só o hospital, Gulim. Nós tínhamos atendimento na atenção básica diminuto. Eram só 3 unidades de saúde
né, de atenção básica, hoje está indo para a 7ª unidade. A gente inaugurou já 3, estamos fazendo mais uma, essa mais uma vai virar um pronto-socorro também, um PA no próximo governo, para poder atender as pessoas da zona norte da cidade, tem que cruzar a cidade para ir até o hospital, Aguaí não tem transporte público, tem uma série de variáveis. Mas só de ter um hospital para poder dar o primeiro atendimento, nós já internamos lá nesse ano e meio mais de 2.000 pessoas. Nós atendemos no sistema do pronto-socorro mais de 300 pessoas por dia. Essas pessoas viajavam diariamente, ou para São João da Boa Vista, ou para Mogi Guaçu, ou para Casa Branca. Então você dá um pouco mais de acolhimento a essas pessoas. Não é o perfeito, não é o ideal, mas você dá avanços, que é o que sempre a gente disse lá. A gestão pública não é um passe de mágica. Ela leva tempo, você tem que planejar, construir e ir fazendo adaptações ao longo do tempo para você atender mais pessoas possíveis no sistema. Hoje a gente tem, de equipe de saúde da família, 100% da cidade coberta. Não havia à época, era menos de 50%. As unidades, já 7 unidades. Pronto-socorro funcionando e muito bem. Telemedicina em todas as unidades e suporte em especialidade para o médico da atenção básica. Eventualmente, problema de dispensação de remédio, que às vezes dá uma falha ou outra na dispensação. Mas, enfim, hoje a gente transporta bem menos gente do que a gente transportava antes. Era mais de 30.000 pessoas que a gente transportava. Hoje, esse número é bem inferior. E o que mais a gente transporta é paciente de eletivas, né? Ou aqui para São João, média, alta complexidade, ou oncologia, que a gente também não tem. Quando não tem aqui é Ribeirão, Campinas, Jaú, Barretos, enfim. É um outro perfil que a gente tem de paciente hoje transportando, mas isso é uma política pública que o próprio SUS definiu. É regionalizado, dependendo do teu tamanho, até onde você vai, de acordo com a estrutura que você tem. Então, eu espero que nos próximos anos, a Aguaí vá criando novas estruturas para ter mais autonomia. Custa dinheiro. Esse é o cuidado. E no esporte e no lazer? Olha, a gente, quando chegou lá, o CELTRA, que é o nosso centro de lazer do trabalhador aguaiano, estava impedido pelos bombeiros. O Parque Interlagos, ele estava com mato acima de metro. O Domingão, que é um ginásio, estava também interditado. A cidade estava praticamente toda interditada pelo Corpo de Bombeiros. A gente teve que fazer um trabalho de recuperação disso tudo, de outros campos que tinham, Beira-Rio, São José. A gente teve que ir recuperando isso ao longo do tempo e pedindo para que o aguaiano também cuidasse, né? Que não adianta você botar a estrutura de pé, a pessoa ir lá e destruir porque é público, não é meu, a cidade vai lá e paga. Então foi um trabalho de 2 mãos. Uma você recupera, a outra você puxa a sociedade para ajudar a cuidar, porque também senão não adianta. E fazer as coisas para que as pessoas possam usufruir. Então, a atividade no CELTRA, hoje nós temos mais de 3.000 crianças fazendo atividade esportiva. Sim. Temos lazer para o adulto no futebol, que é o famoso, né, a famosa modalidade que atrai principalmente homens já mais maduros. Então, tem os campeonatos de futebol, mas nós temos 26 modalidades esportivas passando ali pelo CELTRA. A gente botou no Parque Interlagos, as quadras funcionam, fizemos pump track, o ginásio hoje, Domingão, é focado para o centro de treinamento de judô, não só de Aguaí, mas da Federação Paulista. Então a gente foi fazendo a oferta de várias atividades mais próximo também de onde as pessoas moram. O Parque Bruno Covas é um parque hoje talvez o mais utilizado da cidade. Sim, ficou bonito lá, né? Ficou lindo, tem quadra, beach tênis, playground, academia ao ar livre, pump tech, enfim. Há uma série de atividades que você precisa dar lazer às pessoas também. Cidade pequena, às vezes a gente acha que as pessoas não têm estresse no dia a dia, que ela não precisa. Esses dias eu ouvi a campanha, ela te ensina muito. Durante a campanha eu vi assim, você fez muita praça. Quem mora longe critica, quem mora perto agradece. Adora. Porque tem um equipamento que antigamente era uma braquiária, a noite escura, que dava temor às pessoas com relação à segurança e que hoje é um ambiente utilizado, visitado pelas pessoas do entorno. Muda a característica urbanística e de comportamento. Então você vai mudando a comunidade também. Exatamente. Bom, você falou do Domingão, vamos falar do Parque Interlagos ali, que tem uma das melhores estruturas da região para eventos e diversas outras, né, funções relacionadas ao entretenimento. Mas ainda é pouco usado no município. Claro, tem diversas coisas. Feira gastronômica, encontro de motos, encontro de carros antigos e o tradicional show de aniversário, que acontece uma vez por ano em Aguaí. Você acredita que pode ser feito mais? O que você queria ter feito? Porque é um espaço maravilhoso aquilo, né? A gente queria ter feito mais. Às vezes, e na maioria das vezes, falta mais recurso, dinheiro. Você tem que
administrar a escassez em cidades pequenas e do perfil de Aguaí, que ainda precisa melhorar muito a sua capacidade de arrecadação, você tem que ir fazendo algumas escolhas. Então, a gente escolheu o seguinte caminho: nós vamos atuar em todas as frentes, entretanto, com a disponibilidade de recursos que a gente tem. O que é possível fazer com o que tem? A gente fez o que é possível. É possível avançar? Claro que é. Sim. Mas é necessário que a gente busque outras parcerias, talvez, para utilizar melhor os espaços. A cidade sozinha, porque esse é um problema que a sociedade tem, e eu tive esse cuidado de não fazer em Aguaí. As pessoas acham que a cidade tem que fazer tudo por elas, e não é assim. Né? Talvez, se você conseguir uma parceria privada para desenvolver determinadas ações, vou dar um exemplo, Encontro de Carros Antigos, que é belíssimo em Aguaí. Sim. Começou numa parceria entre a prefeitura e as pessoas que gostam de fazer. Organização, convite, a prefeitura entrou com parte de estrutura e recurso e o pessoal vem com organização para poder fazer a exposição. Aí ajuda, né? Para buscar patrocínio também. Você vai dosando, porque a prefeitura, você faz os eventos de aniversário, 100% custeado pela prefeitura, não é barato. É caro. As pessoas falam assim, podia deixar de fazer cultura para pôr tudo na saúde. Também não é assim. A sociedade, ela precisa viver as suas mais variadas dimensões. A cultura, esporte, não é diferente. A saúde está lá sendo atendida. Então, você tem que buscar. Quer aumentar? É possível aumentar. Mas é necessário que você busque, eventualmente, parceiros para poder estar com você nesse empenho. Você tem lá o encontro de motos, que agora, anualmente, a gente tem feito, que eu tinha medo. Porque a fama era assim, olha, você vai fazer encontro de motoqueiro, a cidade vai ser uma loucura. Nenhuma. Nós fizemos lá já 2, sem nenhum problema, rock and roll, que esse pessoal ouve, e de boa qualidade, e que o pessoal, quando sai, inclusive, do parque, deixa o parque limpo. E os patrocinadores vieram também ajudar para poder fazer uma festa maior. Então, o Carro Antigo já tem patrocinador da cidade e de fora, Encontro de Motos, patrocinador de fora e de Aguaí também. Então, você vai dando uma nova dinâmica. Nós não temos, talvez, público para consumir tanta coisa assim. Então, a gente veio dosando. Você vai fazendo experiências, né? Talvez a gente queria fazer à época, como tinha no Ibirapuera antigamente, nos domingos de manhã, Sim. Porque aquele parque é belíssimo. É claro. Daria para você fazer música popular brasileira, por exemplo, que a gente precisa resgatar. E a gente não consegue, talvez, público hoje suficiente para isso. Então, a gente fez alguns experimentos, que talvez o Gilberto possa ser mais feliz nesse sentido de como aproveitar melhor os espaços com a potencialidade que eles têm, eventualmente buscando novos parceiros para poder ajudar no financiamento disso. Bom, eu quero saber agora como que você deixa financeiramente o município de Aguaí para o próximo prefeito. Olha, ele não vai poder reclamar. As contas estão em dia, a gente traz a administração com muito cuidado, né? A gente tem um mantra lá que a gente não faz graça com o dinheiro alheio. O dinheiro dos impostos é dinheiro da população que paga. Então, a gente não faz nenhuma graça com o dinheiro da cidade. E a gente traz com muito cuidado. Então, a gente entrega todos os contratos pagos, todas as obras inauguradas com os contratos pagos. Nós vamos deixar um caixa razoavelmente bom para o início do primeiro ano. Então, o Gilberto vai ter a tranquilidade de chegar numa cidade melhor organizada, melhor estruturada, onde ele vai poder colocar os seus projetos em andamento já no primeiro ano. São todos? Lógico que não. Um mandato leva 4 anos. O Gilberto vai assumir dia 1º, a cidade continuará a mesma. É isso que as pessoas precisam ter como noção. Ela não muda num passe de mágica. Então, ele vai chegar, vai sentar, vai pegar os projetos que ele tem como prioridade, vai ter dinheiro para fazer alguns já disponível para ele começar a tocar, e o resto ele vai administrando a cidade, num ritmo que a gente espera que consiga se manter. Esse é o desafio, acho que a gente vai contribuir nesse sentido, em deixar a cidade estruturada, com recursos para poder fazer o que é minimamente necessário. Nê, Aguaí nitidamente, né, nesses últimos anos, tem seu posicionamento como cidade regional no ponto positivo, né? Que, nesse caso, esses últimos anos, levantou a autoestima da população. Esse talvez tenha sido o seu maior legado? Acho que sim. Quando nós chegamos lá, na minha primeira pesquisa eleitoral em 2016, a gente detectou nessa pesquisa que o índice de autoestima da cidade era baixíssimo. As pessoas tinham vergonha
de dizer que moravam em Aguaí, de dizer que eram aguaianos. Então, dentro de todos os nossos projetos, lá na nossa carteira de projetos, que eu fiz um plano de governo, esse plano de governo foi sacramentado em eleição, eu trouxe esse plano de governo para o PPA, que é o plano plurianual, então ele virou lei, esse plano de governo, e a gente, dentro dessa matriz de projetos, sabia que algumas ações eram para melhorar a autoestima das pessoas. Primeira coisa era, eu tinha certeza que demorou mais para fazer, era o hospital. Aquilo machucava as pessoas, de não ter, de ter que o tempo todo buscar saída fora. Isso a gente veio ao longo do tempo estruturando. A outra, por incrível que pareça, era a manutenção da cidade. As pessoas andavam por Aguaí e se sentiam num lugar que não estavam se apropriando da cidade. A cidade estava inadequada para elas. Eu não vou dizer suja, mas carecia de mais zeladoria urbana. Então a gente foi cuidando da zeladoria urbana. Os próprios municipais caindo tudo aos pedaços. Então a gente passou a mostrar o seguinte: o prédio público tem que ser bom, tem que estar apresentável, tem que estar bem cuidado. Uma das coisas que a gente fez foi iluminar todos os prédios públicos da cidade externamente, para a pessoa enxergar há um marco aqui e ao município que está aqui. Bem cuidado, as pessoas vão saber que o território está bem cuidado. E isso veio mexendo com a autoestima e a gente veio fazendo ações no esporte. A Aguaí passou a ser vencedora em várias modalidades. Isso mexe com a autoestima do jovem, do pai do jovem. Isso, nós temos hoje atleta do judô no Centro Olímpico do Judô, em São Bernardo do Campo. Isso é fruto de um trabalho de anos, estão indo mais 6, talvez, para as próximas seletivas. Nós temos um clube de futebol em Aguaí hoje, disputando o Paulista. Então você tem uma série de coisas, nós temos um cinema que a região vai assistir lançamento dos filmes lá, que sai primeiro lá do que nos grandes centros. E tem o teatro agora chegando. E tem o teatro agora, que a gente inaugura até o final do ano. Então a gente veio fazendo várias ações para mexer com a autoestima do aguaiano, sabendo que isso traria resultado, que os projetos que nós estávamos fazendo também alteraria o status quo da cidade do ponto de vista de ser o patinho feio. Segurança pública. Aguaí era mal afamada com segurança pública, você sabe disso. Nós alteramos a dinâmica com a Guarda Municipal, quando a gente criou a Secretaria de Segurança Pública e Patrimonial, a estratégia de articulação com a Guarda, Polícia Militar, Polícia Civil, mudou completamente. O sistema de câmeras que a gente tem na cidade hoje, na nossa muralha virtual, não tem crime que não seja resolvido em 24 horas, em parceria com as forças de segurança. Isso mexe com a autoestima das pessoas. As empresas que chegam geram novo emprego. A média salarial de Aguaí subiu 4 vezes desde 2017 até hoje. Então isso vai mexendo com as pessoas. E Aguaí hoje tem uma boa fama e eu fico muito feliz disso. É bem diferente. Bom, encerrando aqui, já vou deixar as perguntas. A última pergunta eu quero saber o seguinte: como fica o Alexandre Araújo, o Nê, a partir do dia 1º de janeiro? Você vai ajudar o prefeito eleito Gilberto Selber ou você já tem outros planos? Não, eu sempre vou ajudar o Gilberto. É um dos compromissos que eu tenho com ele, com a cidade, com os nossos eleitores. Eu vou estar sempre ajudando no que for necessário. O Gilberto é um homem super preparado. Quando precisar, eu vou estar sempre à disposição dele. Eu vou tirar férias. O prefeito de Aguaí não tem férias. Faz 8 anos que eu não tiro férias. Então, vou pegar a família, tirar uns dias para poder descansar e depois pensar o que fazer da vida, que o futuro, a gente nunca sabe o que ele reserva. Você tem que estar preparado para o que vem. Então, vou tirar férias com a família. Esse é o meu desejo. Nê, eu, em nome de toda a TV União, do diretor Paulo Faldo, que também é o presidente da Fundação União de Comunicação, agradeço você e parabeniza por esses 8 anos. Eu que agradeço. Parabenizar sempre a imprensa, o papel que a TV União teve, em nome do Paulo, de trazer a gente para prestar conta, para ser cobrado. Isso é importantíssimo, porque a sociedade precisa também enxergar o outro lado. É a oportunidade que a gente tem de eventualmente se explicar, porque as pessoas nem sempre têm a informação no tempo em que ela precisa, nem na forma em que ela necessita ouvir. E o trabalho que a TV União tem feito é de nos dar essa chance, de ao menos nos explicar sobre os caminhos que trilhamos, as escolhas que fizemos, as consequências das escolhas que a gente tomou ao longo do tempo. E só a imprensa que nos dá essa chance, né? A imprensa imparcial que nos dá. Então, a TV União, nesses últimos 8 anos, foi, para mim também, como gestor em Aguaí, um pilar importante da democracia que a gente precisa viver, né? Eu sou político e preciso prestar contas. A imprensa é um meio de cobrança também, mais fácil, para que a gente preste contas. Então, é um papel
importantíssimo que a TV União teve para nós aqui em Aguaí, mas também tenho certeza absoluta em toda a região. Um papel belíssimo que a TV União fez. Eu é que tenho que agradecer pela TV União. Muito obrigado. Vamos lá então. TV Notícias fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.